Ela é do 3, Tá, então, é do 3. só lembrando pra Preenche quem depois tá com o livro. Agora tu presta atenção, depois você preenche. Esses pontos aqui, gente, mesmo quem está com o livro, eu vou ditar pra gente firmar exatamente. Eu não vou ler o livro, não vou passar o que está escrito, vocês leem depois, para dar uma passada na matéria. Eu vou pontuar, né? E a gente vai conversar sobre esses pontos todos, sobre essas questões todas aqui dessa lição, tá? Gente, fazer igual o professor da UFRJ, gente, a matéria de fisiologia. Semana que vem vocês tragam um resumo, tá tudo certo. Quem trouxer já sabe que é zero, entendeu? Não é dessa forma, a gente vai conversar, trocar informações. Ai, mamãe! E outra coisa, podem perguntar, aqui não vai ter a história de dúvida e dívida, né? E, por exemplo, tem professor que vai ser, professor, eu estou com uma dúvida, qual é a dúvida? Isso assim não é dúvida, isso é dívida, você tinha que ter aprendido isso antes, não é comigo, entendeu? Não tem isso. Mesmo que vocês estiverem com alguma dificuldade, entendeu? Ou do outro módulo, ou alguma curiosidade pertinente isso aqui, eu vou até pedir pra a gente estar sempre focado nesse assunto, porque tem muita informação. Essa doutrina da igreja tem muita informação e assim, a gente tem que avançar nisso, entendeu? Sei que tem outras questões, que isso aqui acaba permeando outros assuntos. Eu vou deixar não. E eu vou deixar vocês copiarem, tá? Mas não costuma não, quando chegar com o pastor Bíblia ele acaba apagando, entendeu? Peraí, pastor, tá conversando aí, não copiou, já vai apagando assim. Vocês já começaram a se preparar para o módulo 4 com ele. Agora. Pegar depois. Vamos pegar depois. Vamos botar para pegar. Tem que pegar o apagador lá embaixo. Tá onde, Gustavo? Tá lá na sala do William lá. Olha lá o apagador. Porque ele tá sem quadro. Deixa eu Esse 5 aqui, rapaz, é a cara do nosso pastor Jorge. Hoje, eu vou só permear isso aqui, né, para vocês, até para vocês terem esse é o plano de aula, tá? Mas hoje a gente vai falar só, agora de manhã a gente vai falar sobre o 1 e o 2. Nós só vamos falar sobre o 1 e o 2. Eu vou finalizar aqui o 6. Apesar disso aqui estar no livro, eu vou pedir para vocês, quem puder anotar, porque assim, até por experiência própria, eu aprendi que quando a gente anota, a gente acaba afirmando mais a informação. O ideal até qual é? Mas passar limpo, isso é coisa de mulher. Mas na verdade, se você escrever pela segunda vez, firma mais ainda a informação. Você acaba vendo coisas que você não viu antes. E, estudar para a prova é fundamental, escrever, anotar, fazer resumo.
É essa aqui embaixo é o Espírito Santo, tá? Não é o Estado não, tá? É o próprio Espírito É Santo. do poder? É, pode ser do poder. Estou profetizando com o poder. O poder do Espírito Santo. O pessoal tá ligado. É. Glória a Deus. Todo mundo já copiou em cima? Sim. Eu vou pegar até o 4. Agora eu vou ditar para vocês essa próxima parte. Até para não há muito tempo de escrever. Bom, ponto 1 é a origem da igreja. Agora é a origem. É o ponto 1. É só uma definição, né? Até o livro. Vou terminar aqui, ó. A definição do livro eu achei bastante resumida, bastante coerente também. Aqui, ó, a origem da igreja. Isso aqui eu vou editar até. Eu fui fazer um resumo disso e falei, pô, mas isso aqui vai estar super reduzido, super reduzido. Então, tá no livro hoje? Tá, no livro. Então, vamos lá. A igreja é o alvo do grande amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz, 2 pontos, abre aspas. A igreja é o alvo do grande amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz, ponto, né? Aí, seguido, a Bíblia diz 2 pontos. Aí abre aspas. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí fecha aspas e pode colocar a referência, quem quiser escrever, abreviar, Efésios capítulo 5, versículo 25. Tá? Morreu por ela, morreu. Se entregou por ela. Se entregou por ela. Referência? Oi? Qual é a referência? Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Agora eu vou escrever o ponto. Esse item 1, ele se subdivide em 3 partes. Tá? Eu vou citar aqui as 3 partes para a gente anotar aqui. Esse aqui é 1A. A igreja. Estou raciocinando, estou escrevendo
assim, fico mesmo parado. E essas três partes subdividem em outras partes também, tá? Todo mundo anotou? Agora eu vou... Quem quiser anotar alguma coisa, terminar algum comentário, alguma coisa assim. Aqui diz, né, essa parte, a origem da igreja, que a igreja tem origem em Deus, né, na Trindade, na Santa Trindade, né, nos Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo após a criação da humanidade. Na verdade, logo após a inspiração que eles tiveram, né, que a Trindade teve, para criar a humanidade. Deus, como onisciente, né, e ele é presciente também, ele sabe o que aconteceria no passado, o que vai acontecer, porque ele é atemporal, ele não tem a nossa mesma limitação de tempo, nós não podemos voltar no tempo, né? Até fisicamente ainda não se pode fazer isso. Já tem várias teorias que existe essa possibilidade, vários cientistas tentando, gastando bilhões com isso, aquele laboratório que tem na Europa, lá, que é o CERN, que é um túnel, exatamente, que faz com que partículas de átomos se acelerem somente para se chocar. Um vai para um lado, outro para o outro, para eles tentarem reproduzir o início do universo. O que acontece com duas partículas se chocam, enquanto as partículas se subdividem? Que nós não temos tecnologia ainda para enxergar
cada vez mais, né? Nós já chegamos a 5, depois do átomo, já andamos 5 níveis abaixo. O átomo, conseguimos ver que tem os elétrons, os prótons e os nêutrons. Dentro dos elétrons tem outras partículas, já foram vistas também. Eu nem vou falar para não bagunçar a cabeça de vocês. E dentro dessas partículas já descobriram outras partículas. Então já foi provado, já está mais do que provado, que nós não temos ainda condições tecnológicas de definir até onde vai. Nós não temos condições de definir. Antigamente a gente definia, estava ponto. Vai até o átomo. Aliás, vai até o elétron. Elétron, próton e nêutron, que é o que compõe um átomo. Nós somos compostos por átomos, né? Mas aí a ciência foi além. Mais uma quebra. O próprio laboratório, eles estão tentando fazer isso. Estão quebrando, fragmentar o máximo possível para poder enxergar. Mas até agora não descobriram nada além quer dizer, o átomo é a primeira, o elétron, o próton e o nêutron a segunda, tem a partícula desses componentes a terceira. Conseguiram identificar que tem mais uma quarta e eles já estão trabalhando teoricamente, apesar de não verem, na quinta, né? Na quinta subdivisão. E aonde entra a igreja nessa questão? Deus, antes disso tudo, Deus, quando eu falo aqui, gente, nesse momento, eu estou falando da Trindade, tá? Dos três: Jesus, o Espírito Santo e Deus, né? Não sei se vocês já tiveram aqui vocês já tiveram no módulo 1 teologia. Vocês sabem que não existe hierarquia, né? Não é Deus que manda em Jesus, que manda no Espírito Santo, né? Porque Jesus falou: e vos enviarei o Consolador. Mas, na verdade não é bem vos enviarei, né? Ele não vai mandar nada. Na verdade ele não manda. Ele está no mesmo nível do Espírito Santo, assim como Deus, né? No princípio, a Bíblia diz em Gênesis, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Mas era o próprio Deus. O Espírito de Deus era o próprio Deus, né? Eu sei que para mim foi difícil, eu penso muito logicamente, cientificamente, é difícil entender que é a mesma coisa, que nós não somos meio assim. Por exemplo, meu espírito estava em tal lugar. Você vê que até hoje a gente tem isso, né? Eu estava na sala, mas meu espírito estava lá, não sei onde. Chico Xavier. Na verdade não é o espírito, na verdade é a sua alma, né? Sua mente está em outro lugar, está voltada para outro lugar, né? E você está fisicamente, mas sua consciência não está ali, você está falando aí. Mas quando acabar a aula eu vou ligar o gás, todos vocês vão morrer, tá? Ninguém está ligado no que está acontecendo, porque a cabeça está em outro lugar. E nesse caso, não, a Santíssima Trindade, eles têm um mecanismo em que a gente ainda não consegue entender, né? Nós não temos consciência para entender, e que uma das partes estando, todos estão, né? É difícil a gente entender que Deus está em todo lugar. Como é que pode estar em todo lugar? Se eu não posso, né? Mas imagina isso, né? Ele é o Espírito, ele é o Filho e ele é o Pai. Então aqui eles chegaram à conclusão que deveria haver, nasceu na Trindade de Deus, esse plano, né? Quando diz ali na eternidade, a eternidade remete ao quê? Não tem um tempo, foi agora, foi depois. Os teólogos, eles classificam como eternidade, porque eternidade é uma palavra abstrata, né? Quando é que acaba a eternidade? Nunca. É infinito, nem começou. Exatamente. E quando começou a eternidade? É uma coisa que você não tem como mensurar, entendeu? Por isso que eles permeiam aqui, na eternidade. Quando começa a se... Deixa eu ligar esse troço aqui, chato. E é grupo aqui da igreja. Quando começa a se manifestar o plano da igreja, né? Porque a igreja faz parte do plano de salvação. A gente vai ver aqui, nesse item aqui, que a igreja no coração de Deus, ela nasce no coração do Deus, do Santo Deus, da Trindade, de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. O que é o coração, no caso de Deus? Ela nasce no sentimento, no amor de Deus pela humanidade. A igreja é parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. Deus ia criar a humanidade, já sabia que a humanidade iria se desviar, iria se corromper, e já fez um plano.
É igual quando a gente compra carro zero, a gente não faz seguro? Pô, mas eu não sei se eu vou bater, mas já faço logo o seguro. Vai ser roubado. Não sei se eu vou ser roubado, mas já faço o seguro. O plano de salvação foi o seguro. Deus fez o seguro, ó. Já vou deixar garantir. Tem bailarina que bota as pernas no seguro, né? Não sei quantos milhões aí e tal. Sua alma. Exatamente. O que Deus fez? Na verdade, Deus assegurou que as nossas almas, né? Que é o grande interesse do nosso inimigo, são as nossas almas, ele assegurou que existia um escape para essa questão da corrupção. Então ela nasce no coração de Deus por questão do amor. O amor de Deus pela humanidade. No plano de salvação. Se vocês quiserem anotar, ó, até porque eu estou falando isso, gente, até como dica, tá? Igreja no coração de Deus é o plano de salvação que nasceu no coração de Deus para a sociedade. Assim nasce no amor de Deus, Deus deu o plano da salvação. Deus deu o plano da salvação. Pode, na verdade foi o amor de Deus pela humanidade através do plano de salvação. Volta pra lá, O segundo ponto é a igreja na plenitude dos tempos. Aí já entra aquela questão de que Jesus quando se manifestou, né, nós, se materializou como homem, parece até um termo meio espiritismo, né, de materializou, né, se encarnou, mas na verdade ele se desfez de sua glória, né, e se colocou no nosso plano limitado, físico, né, com todas as limitações. Antes de Jesus ser batizado, quer dizer, até os 30 anos dele, a Igreja Católica tem umas historinhas aí que ele, quando era criança, fez milagres, e que tem relatos de vários acontecimentos sobrenaturais na história da infância de Jesus, mas a Bíblia não relata nada disso. A Bíblia não fala nada disso. Então, isso são especulações, são conjecturas baseadas em, enfim, histórias, né? Eu nem sei se tem isso realmente físico, mas eu acredito que seja a mesma questão que eles inventaram a assunção de Maria, né? Que Maria subiu ao céu da mesma forma que Jesus e tal. Eles inventaram essas histórias justamente para quê? Para prender a atenção dos membros da igreja, né? O pessoal falou, poxa, não. Mas na verdade não tem nada disso. Jesus até os 30 anos ainda não estava exercendo seu ministério, né? Estava se preparando. Mas o plano de salvação já estava na plenitude dos tempos, isto é, ele já veio com essa missão, ele já sabia, mas ele ainda não tinha se manifestado. Nessa época ele trabalhava, ele vivia uma vida normal. Lógico, vocês, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ouvir, né? O pastor Bira trouxe uma revelação que Jesus era financeiramente abastado, né? Ele tinha casa de praia. Eu realmente já tinha lido essa passagem N vezes, nunca imaginei que Jesus tinha uma casa de praia. Se hoje já é uma certa ostentação ter uma casa de praia, você imagina naquela época que dinheiro circulava muito menos, enfim, as condições eram muito mais precárias, porque existia um governo que acharcava Israel, né? Que era o governo romano, e ele tinha uma casa na praia, ele tinha uma profissão, que até hoje... essa da casa da praia? Ele tinha a casa de Cafarnaum, você não estava aí não? Quinta-feira? Ele pegou? Não, eu tenho aulas. Então, ele pegou... no domingo. Foi domingo? Não, foi quinta não, foi domingo. Não, no dia ele Foi domingo mesmo. Ele estava doente. Foi domingo de carnaval. Isso. Ela estava em outra casa de praia. Não era Cafarnaum. Mas a questão toda é, Jesus, o ponto, Jesus veio numa família financeiramente tranquila, eles não tinham problema financeiro algum, tanto é que quando as pessoas o reconhecem, esse não é o filho do carpinteiro, não é de um carpinteiro, é do. Então a cidade tinha o carpinteiro, que era José. Você imagina, se aqui o Rio de Janeiro tivesse um profissional só para fazer uma coisa. E tudo era de madeira naquela época. Então,
Ele tinha uma posição social. É só o disso. Hã? Se tivesse só disso pra fazer madeira. Era rico, não combina não. Mas o quê? Ficar sentado aqui. Mas então, voltando aqui à questão da plenitude dos tempos. Eu até anotei aqui, Jesus faz com que muitos congreguem a segui-lo. Isto é, as pessoas, quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas começavam a seguir Jesus. Né? Eu achei até interessante porque eu não tinha visto isso ainda, não tinha materializado isso. E o que é a igreja? A igreja somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas por que nós viemos, por que nós viemos para cá? Por que a gente vem para a igreja? Para congregar. E quando começou isso? A congregação. Quando é que as pessoas começaram a congregar? As pessoas começaram a se relacionar, a estar juntas como família, né? Foi nessa época que Jesus começou a pregar. As pessoas começaram a seguir Jesus, largavam suas casas. E aí, você acha que na estrada eles faziam o quê? Eles se ajudavam. Eles se ajudavam para dormir, se ajudavam para comer. Quando falo do sermão da montanha, que os discípulos, eu falo não os discípulos, mas a gente sabe que não eram só os 12. Existiam vários outros. Discípulos dos discípulos, né? Existiam seguidores. E essas pessoas congregavam. Os 12 eram a elite. É como aqui na igreja tem os pastores. Quando tem decisões do pastor Bico, do pastor Jorge, da pastora Marinha, os pastores são convocados, né? Sentam à mesa, conversam, trocam ideia. Era assim, os 12 também. Jesus e às vezes, nesses dois, Jesus afastava alguns. Como foi na transfiguração. Ele levou... não, Pedro, João não. Ele levou João e Pedro. João e Pedro para a transfiguração. Porque sempre o Tiago estava junto, eu sempre estava o Tiago junto. Está lá embaixo. Bom, então assim, as pessoas começaram a congregar, seguir Jesus. Aí começaram a se relacionar. Por exemplo, eu fiquei sabendo, eu estou seguindo Jesus junto com o Daniel não come banana. Não pode sentir nem cheiro de banana. Vamos tirar a banana de perto do Daniel, ele passa mal, ele tem enjoo. A Nacélia não gosta de biscoito, então não oferece biscoito para ela. Isso é congregar, as pessoas começaram a conviver, começaram a ter convivência junto. Isso foi o embrião da igreja. Apesar de Jesus não ter instituído a igreja como instituição, a partir de agora, vai lá no cartório ali do Roma, faz aí um documento. Apesar de não ser dessa forma, mas começou o embrião, as pessoas começaram a congregar, as pessoas começaram a andar juntas, seguindo Jesus. E esse é o segundo ponto, a igreja na plenitude dos tempos. Jesus veio, né, dentro desse plano de salvação, na plenitude dos tempos, e as pessoas começaram a seguir e congregar. Então começou lá, né? Começou lá, exatamente. Quando Jesus edifica a igreja, sobre Pedro, fala, sobre ti edificarei a minha igreja, né? Ali é um simbolismo que Pedro iria encabeçar esse movimento, né? Paulo seria lá na frente. Pedro nem sabia da existência de Paulo. Paulo foi sua organização. Né? Exato, a gente vai chegar lá. Que existem dois tipos de igreja, né? A igreja como instituição e a igreja como corpo. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Então, Pedro foi que começou justamente a dar ordem, né? A essa questão. Ele era, digamos assim, o líder dos discípulos, né? Todo mundo consegue enxergar como Pedro, líder dos discípulos? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Mas não foi instituído. De início não. De início não. Mas no final, ele que tomava as pessoas, os outros apóstolos, apesar de João ser mais próximo de Jesus, mas os outros apóstolos acabavam olhando para ele, né? Ele era sempre que se antecipava, era sempre que se colocava na frente. Então, isso é o quê? Naturalmente uma liderança nata, né? Você sem... Exatamente, a personalidade dele já era de liderança. Ele, inclusive na pesca, né? Jesus é o centro da igreja. Ontem eu estava lendo, estava passando aqui o plano de aula e Deus me trouxe à mente a ministração dele na vigília
E essa palavra do pastor Bira, que quando diz que Jesus é o centro, aqui quando a igreja foi estabelecida, foi quando o Espírito Santo veio e inundou de poder as pessoas que estavam congregadas. Isto é, recebeu o Espírito Santo que foi para casa? Não. Só quem estava realmente. Exato, quem estava congregado. Então, esse é o ponto que vocês podem notar. A igreja estabelecida, aqueles que estavam congregados receberam dos céus o poder do Espírito Santo. Entendeu? O cerne é tudo esse. A igreja estabelecida foi aqueles que estavam congregados, né? Até por ordem de Jesus, estejam em Jerusalém. Estejam em Jerusalém. Então, muita gente acha que, não, eu sou igreja. Aí não entraria o discípulo que fala obedecer é melhor que sacrificar? Sim, também. A ordenança que Jesus dá é exatamente uma obediência àquilo que ele sempre fala, né? Apesar de que nesse ponto, estar em Jerusalém congregado era um tipo de sacrifício, porque estavam sendo caçados. Caçado, sim. Roma estava caçando. E assim, mas Jesus falou, vão para lá. Vão para lá. Eles não sabiam, ele não falou, vai para lá que vai descer uma parada assim, vocês vão ficar falando no rio. Não falou nada disso, né? Jesus falou, esteja em Jerusalém. Muita gente não entendeu. Eu falei, pô, Jerusalém, o quê? Pô, eu moro lá em Cafarnaum, eu moro lá em Belém, na Galiléia. É uma maratona que eu vou ter que fazer para não, ele foi embora para conseguir, mas ele não, ele já foi embora, eu vou para casa, vou cuidar da minha vida. E aí, aqueles que fizeram isso, eles não se instituíram como igreja. Então, vocês conseguem entender que se amanhã depois eu sou crente, amanhã você um teólogo formado, você professor, mas se eu sair da igreja, eu deixo de ser igreja. Não, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu sair, se eu deixar de congregar, isso foi uma revelação também para mim. Ah, mas o Espírito Santo pode me usar em casa. Se eu não estiver congregando, eu não serei reconhecido como igreja. Por que da importância de estar junto? É justamente isso. Porque houve a ordenança de Jesus. Jesus podia falar, ó, cada um volte para sua casa, igual João 7,53, e cada um foi para sua casa, né? No sermão lá. Mas na verdade não, ele falou, estejam em Jerusalém, congreguem, estejam juntos, se unam, protejam uns aos outros, cuide um dos outros. Em outras palavras, Jesus disse isso. E foi assim que eles fizeram. E assim desceu o poder. Engraçado que eu estava vendo, em nenhum momento Jesus dá uma pista. É como se o pastor Jorge dissesse assim, ó, eu quero vocês toda sexta-feira na igreja, 11 horas da noite. Muita gente ia murmurar, eu posso garantir isso. 11 horas da noite, sexta-feira? Mas para quê? Vocês vão orar lá. E nem apareceu isso. Rapaz, muita gente nem não, pastor, eu sábado eu trabalho de manhã, e não, 11 horas da noite eu não tenho que deixar meu filho, ou minha filha, ou minha sobrinha, e 11 horas da noite eu tenho, a hora que eu estou saindo da faculdade, enfim, muita gente ia voltar para sua casa, não ia para Jerusalém. E aí, agora se ele dissesse, ó, 11 horas da noite, toda sexta-feira, quem for vai ser abençoado com carro zero, um Chevrolet Cruze, meu amigo, você vê essa igreja lotada. Até que não era da igreja viria. Exatamente, eu vou pegar. Não, peguei essa hora, 10 e poucos. Rapaz, quem for pegar vai ganhar um carro, um Chevrolet Cruze, zero. Mesmo. E eu vou também, vou embora, vou. Peraí, deixa eu só deixar um negócio aqui. Você entendeu? Falar do Land Rover, que eu ficaria para o Land Rover. Mas entendeu? Então Jesus não disse o que é. Ó, esteja em Jerusalém. Bom, eu vou avançar aqui, tá? Eu vou para o segundo ponto. Já falamos da a igreja tem origem em Deus desde a eternidade. São esses 3 pontos. Nasce no coração de Deus, né? No plano de salvação. A igreja na plenitude dos tempos. Jesus no início, no meio e no fim, né? Por isso que ele diz que ele é o alfa e o ômega, né? Na verdade, Jesus é o alfa e o ômega, Deus é o alfa e o ômega. O Espírito Santo é o alfa e o ômega. É a mesma coisa, né? É uma coisa só. E eu vou dizer para vocês, gente, para mim separar isso na cabeça, para eu separar, né? Para mim foi difícil. Para eu separar isso na cabeça foi, assim, complicadíssimo achar o seu lugar. Eu penso muito logicamente
E quando você estuda a Trindade, você não pode usar a lógica como base. Absoluta, a lógica absoluta. A lógica absoluta te confunde. Te quebra tudo. Pô, não dá, mas peraí, não dá. Você tem que ver pelos olhos da fé que aconteceu dessa forma, porque tinha que acontecer dessa forma. A explicação é que se fosse de outra forma, não daria certo. Né? Mas por quê? Você vai saber lá. Quando você estiver lá no outro plano, você vai saber. Próximo de Deus, você vai saber o porquê de todas as coisas. Por que aconteceu. Né? Aí, quando Jesus diz, até estava vendo isso para os discípulos, tem coisas que nem mesmo a mim foram reveladas pelo meu Pai. Essa semântica, não é que ele não sabia. Não é que ele não sabia. Se ele é a mesma pessoa, como é que é isso? Eu também tive dificuldade para entender isso. Mas, na verdade, o plano que tinha para se desenvolver era, se contasse se ele tivesse a consciência humana daquelas informações, com certeza ele ia atrapalhar. Gustavo, mas aí você falou uma coisa agora que realmente, por exemplo, naquela época, quando Jesus ainda estava em forma de homem, né? O que você acabou de falar, eu tenho certas coisas que a mim nem não foram reveladas. Então, realmente, ele não sabia, só Deus. O homem, Jesus, não podia saber daquilo. Então, mas a Trindade, ela só é formada quando ele... Não, ela já é formada. Como ele se absteve de sua glória, quando ele se absteve de sua glória para estar entre nós, algumas informações foram obtidas mesmo, foram deixadas para que ele não trouxesse a nosso conhecimento. Então, quando ele se absteve de sua glória, porque você concorda? Se eu sou a mesma pessoa... A Trindade não foi formada somente depois que Jesus morre? Não. Jesus é antes. Ele não está na plenitude dos tempos. Ele está antes da criação da humanidade, da criação de tudo. Ele participou da criação. Em Gênesis diz que os três criaram tudo. Então, vocês criaram tudo, eles planejaram tudo. O plano de salvação, os três fizeram o plano. Então, eles sabiam. Aí vocês, como é que história é essa que Jesus fala com os caras que não sabiam? Não é que ele não sabia. Quando ele se fez homem, a Bíblia diz que ele se abriu mão de sua glória, não é? Nessa abertura de mão da sua glória, ele abriu mão de informações que não podiam vir para ele como homem. Porque isso ia atrapalhar o plano de salvação que ele mesmo fez. Olhando pela perspectiva até de homem mesmo, de ser humano, Exatamente. ele não teria capacidade de suportar tanto. Exatamente. Ele se fez homem. O que tinha de sobrenatural em Jesus foi o quê? Quando o Espírito Santo parou sobre ele e fortalece com poder. Né? Porque depois que ele ressuscita, ele se transfigura, ele entra nas casas, ele quebra leis da física. Eu tenho como sair daqui sem abrir a porta pela parede? Não, eu vou arrebentar a parede. Mas ele fez isso. Em várias reuniões ele entrou. Porque ele estava investido no poder. Voltou à glória que ele tinha aberto mão. A glória é quando ele foi... Na verdade não tinha voltado agora. Então é que ele fala assim, eu tenho que ir para o meu pai, eu tenho que ir para junto do meu pai, né? Para Se cumprir. Para si? Cumprir, né? Não, na verdade, quando ele diz que não, ainda não estou junto do meu pai. Depois que ele ressuscita, ele aparece. Ele fala, ficarei um pouco com vós e Isso. depois retornarei para o meu pai. Exatamente. E Para aí que sim. vos enviareis o Consolador. Aí a Trindade existia. Mas aí ele volta, ele toma de novo a sua glória. Quando ele volta Tá, mas a Trindade já existia, mas então... Aí eu fico de pensando poder. Ele está tomado de poder. Aí ainda não está na plenitude da glória. Pai e filho? Existia, desde o início, antes da criação do mundo, já existia a Trindade. Trindade, Foi Pai, o Filho, plano Espírito. da Trindade fazer a criação Tá, do mas então mundo. pai e filho é Isso. tudo bem. Pai, Pai filho e e filho é a Espírito mesma Santo. coisa, mas Isso. existe pai e filho, né? Pelo amor de Deus. São três pessoas. Os três são uma três. divisão, É como se mas os três eles trabalham tivessem o como mesmo acordo. poder, digamos assim. Exatamente. É como se não, é isso. Eles têm o mesmo poder, se tiver Porque subdivisão. agora, porque assim, realmente tocou num ponto que eu nunca parei pra pensar. Aí, peraí, né, gente? Então ele Estou olhando pra quem? Do pai e do filho. Alguém já ouviu assim? Ó Deus, envia teu Espírito sobre mim. Hoje, esse tipo de oração não tem mais sentido. No Antigo Testamento, que a pessoa era Deus, né? O próprio Deus, que eles não tinham visão de filho,
Eles não tinham visão Só Deus. de o Espírito Santo como Deus também. Eles tinham a visão que o Espírito Santo era um anjo, um poder, uma coisa que descia. Como muitos católicos acreditam que o Espírito Santo é uma força. Eles acreditavam nisso. Então, entendeu? Acontecia os milagres, o anjo tocava aqui, o anjo fazia ali, o anjo... Por exemplo, os profetas, só eles que recebiam ali o Espírito Santo, a profecia através do Espírito Santo. Outra pessoa, sem ser profeta, não tinha esse poder, não tinha essa intimidade com Deus. Essa intimidade de chegar até o Espírito Santo, como hoje nós temos. Mas os reis eram ungidos e os reis tinham o Espírito Santo. Mas eram poucas. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Na minha primeira aula, no meu primeiro módulo lá, quando começou, quando eu parei, o pastor Bira falou sobre isso, e veio a minha memória agora, que eram poucas as pessoas que o Espírito Santo visitava. Exatamente. Eu vou usar a palavra acesso. Acesso ao Espírito Santo. Então eu lembrei dessa aula, porque você falou nisso, eu lembrei do pastor Bira pregando, porque o primeiro módulo que ele deu pra gente foi o pastor Bira. Foi a primeira aula que a gente tivemos. Então eu lembrei dessa aula agora, quando você falou, que poucas pessoas, e hoje não, quando o véu foi quebrado, o Espírito Santo vem sobre todos nós. Todos nós tivemos o acesso ao Espírito. Mas assim, apesar desse assunto, eu vi que você tinha um pouquinho de dúvida nessa questão. Isso é um assunto de teologia, né? Um estudo sobre Deus, que é o primeiro módulo. Mas, como eu falei, a gente vem com algumas dúvidas, a gente vem com algumas coisas que conceitualmente é difícil de entender, de aceitar. Para mim foi difícil. Mas está, Trindade. Essa questão foi levantada pelo fato de estar aqui no livro, Exatamente. entendeu? Para complementar. Está aqui para complementar. Então, se eu creio, se eu acreditar que Jesus foi 100% homem, vou amenizar. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Porém, ele abriu mão da sua glória, então ele não poderia usar aquela glória aqui. Por que ele ia usar a glória se ele era 100% homem? Ele tinha o poder para usar, mas ele não veio com esse plano. O plano dele não era para usar a glória dele. O diabo não tentou ele para usar? O diabo não. O Espírito levou ele para o deserto. E ali, então, o diabo tentou ele lá. Isso aí, tentou. Se tu diz que é isso, faça isso. Se você fala que é isso, até então hoje faça ele isso. usa. Entendeu? Ele era 100% homem e 100% Deus. E você acha que o diabo não sabia que ele era Jesus, que ele era o próprio Deus ali? Ele não deixou de ser Deus, continuava sendo Deus. Mas ele se submeteu às limitações do homem. Por isso que o diabo falou assim, eu vou ver se eu pego ele na esquina, vou ver se eu pego ele na esquina. O plano da Assim, eu salvação. também tinha a mesma dúvida. Eu fiz o primeiro módulo, mas mesmo assim ainda parava essas dúvidas. Normal. O que acontece? Mas na adoração, a gente tem uma hierarquia ou a gente adora os três da mesma forma? Da mesma forma. Hoje, Porque tem gente nesse que momento, fala que a gente adora três deuses. Não existe hierarquia. os três deuses, na verdade, é um só. A Trindade é isso. Por isso que eu estou falando que é difícil, logicamente, você entender. Como é que três é um? Mas é a mesma coisa do corpo do ser humano, é tricotômico. Você pensa em você, o corpo é um espírito, você é um só. Então não existe trindade na adoração, não existe hierarquia na adoração, como não existe hierarquia se Deus é mais importante que o Espírito Santo, mais importante que o Cada um tem a sua função. E até vocês vão ver futuramente, na divisão do corpo, o que é mais importante? O espírito, a alma ou o corpo? Vocês vão ver que existe um balanço aí, né? Se aquele que cuida muito do espírito, mas não se alimenta, ele morre. Mas o espírito dele está uma fome, não fez o que tinha para fazer, que era fazer a obra e não fez. A alma, ele fortalece, enfim, os três têm que estar fortalecidos. Né? Na passagem lá, onde fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Exatamente. Façamos, estavam, ou seja, da ideia de que tinha Os mais três, de uma pessoa. os três. Então eram os três, Pai, Filho e Espírito. Exatamente. Antes de tudo. Façamos. Unidade. Vamos dizer, hoje, vocês fazem alguma coisa sem pensar antes? Raríssimas coisas. Às vezes a gente faz por impulso, né? A pessoa faz uma costa, você, né? O impulso até faz. Mas vamos pensar na personalidade de Deus. Quando ele diz façamos, já planejaram isso, os três, a Trindade. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o próprio Deus,
O próprio Deus, através... É difícil entender isso? É difícil materializar isso? Eu volto a dizer, para mim foi muito difícil. Mas eu acabei entendendo que é como se os três, o que um vê, o outro vê, o que um sente, o outro sente. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. Se o Espírito Santo de Deus se entristece, Deus se entristece, Jesus se entristece. Jesus se irou no templo. Jesus se irou no templo, as três pessoas tiveram o mesmo sentimento. O que Jesus sente, essa questão da Trindade, a gente está até levantando mais detalhes, por conta disso aqui, plenitude dos tempos, né, que a gente está falando da igreja, que é o plano de salvação. O cerne dessa questão toda. Coração de Deus, Deus é a Trindade. Plenitude dos tempos, a Trindade está na plenitude dos tempos, antes, durante e depois. E a igreja estabelecida foi a pessoa do Espírito Santo, mas na verdade é Deus. Quem estabeleceu? Quem foi que mandou o poder? Jesus disse que vos enviarei o Consolador. Então foi Jesus que enviou o Espírito Santo. Deu uma ordem. Vai lá, Espírito Santo. Vai lá, desce lá. Entendeu? A gente acaba tendo esse conceito, mas na verdade não é. Você entendeu? É como pai e mãe sobre o filho. Quem tem mais autoridade? Sobre o filho não tem isso. A mãe tem mais contato, né? Na realidade, sinceramente, eu nunca nem Tira a responsabilidade dele. tinha essa dúvida. Mas como você falou, nessa situação, eu Antes. essa questão da Trindade Mas já também está é bem difícil. aceita para mim. E é também difícil entender por que Jesus aqui tinha umas limitações e tal. Pô, não sabia. Pra mim, isso era um mistério. E só por revelação, gente. Não adianta teólogo estudar. Quando a Bíblia fala que a letra mata, é isso. Mata de loucura, mata de raiva, mata de tirar você do que é, entendeu? De você buscar. Porque se você for por hermenêutica, que é interpretação de texto, tá perdido. Só a interpretação? Só a interpretação, você tá perdido. Só a homilética, só sem o Espírito Santo te auxiliando, direcionando. Ele é que vivifica. Exatamente. Te direcionando Você algumas for coisas. fazer uma faculdade de teologia, psicologicamente você vai ficar ateu. Isso eu falo. Tem vários. O avô da minha filha mais velha, ele é pastor e ele falou: olha, eu comecei o seminário como faculdade, ele fez curso leigo, né? Como o nosso aqui. É um curso leigo, não está reconhecido pelo MEC, nossa escola de serra. E assim, um cara super culto, tem uma biblioteca de livros, gosta muito de ler, e ele, como metodista, deixou de aceitar certas doutrinas de batizar criança, ele não batiza. Ele se batizou nas águas, não foi por aspersão, como faz a igreja católica, a igreja metodista. Ele se mergulhou nas águas. Até quem batizou ele foi o fundador da Igreja Nova Vida, o pastor Roberto Macalister. E assim, ele falou: a letra mata mesmo, cara. Você vai para a faculdade, os caras começam a discutir filosofia, mitologia grega, deuses gregos, romanos. Compara, quando tu vê, cara, tu tá num assunto que saiu do contexto bíblico, do contexto do que, esse tipo de assunto não permeia no seminário, não se fala sobre isso. Você entendeu? Aqui a gente está falando coisas de Deus mesmo, questão de dúvida do dia a dia. Para amanhã, depois, quando eu for fazer a obra, vai chegar um irmão lá que não tem o conhecimento, vai te perguntar isso. E você tem que ter firmeza para falar. Não, se pegar igual as minhas próprios filhas, filhos, perguntam tudo. As minhas filhas fazem cada pergunta. Quando eu não sei, eu falo: peraí que eu vou ver. É que eu vou consultar Amanhã eu te dou a resposta. É isso aí. Faz uma Aqui é pergunta. pra gente fortalecer, porque a gente não pode sair com dúvida daqui. E ainda, o pastor Bíblia não gosta disso não, mas eu falei, ainda que eu chegar um assunto que eu não consiga ter total domínio, eu vou buscar, eu vou correr atrás. Eu vou ter humildade de dizer: gente, olha, eu vou procurar saber sobre isso. Vou dar uma pesquisada, vou dar uma estudada, perguntar para algumas pessoas. Assim, a minha filha Eu falei isso para ele, mas ele não, na cabeça do pastor não. Meu Você tem que estar preparado 100%. Não, eu sei. Eu falo isso para ele. É para você buscar o conhecimento. Graças a Deus não aconteceu agora. Eu tenho que. Pode continuar. Já anotou? É isso que eu queria perguntar. Tá todo mundo com um caderno para anotar?
E aí não pode ir para casa com dúvida, né? Começamos e prosseguimos. Na verdade, conhecer Deus é uma constante, é uma infinitude. Não existe uma coisa que eu já sei pronto, não existe uma coisa do absoluto que eu já sei tudo, eu já entendo tudo. Sempre haverá algum ponto, alguma coisinha que você possa acrescentar até para a tua vida cristã dia a dia, para você falar de Deus para alguma pessoa, para uma pessoa mais velha, para uma pessoa mais nova, para uma mulher, para um homem, não importando qual seja essa pessoa. Conhecemos e prossigamos, plenitude. Mas esse conhecimento, quando eu falo desse conhecimento, é o conhecimento vivo. É a sabedoria de Deus, que Salomão tinha. Mas plenitude de conhecimento nunca teremos, né? Não. Eu sei que quanto mais eu leio, eu vejo que a gente não sabe quase nada. Tem um desejo. Tem um filósofo que falou de Eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. O resto que eu estudo. Foi Sócrates. Não, Platão puxar. A minha filha está sem deixar, ela vai perguntar. Não tem vergonha não, pode perguntar mesmo. É relativo à Trindade. Levantou-se a questão sobre a hierarquia. Não existe a hierarquia. Exatamente. E quando a gente ora, eu sei que não está, a gente está falando de oração, mas quando está falando de Trindade, sobre essa hierarquia que não existe na oração, existe alguma hierarquia? Não. Assim, eu estava falando que não cabe mais hoje dizer a Deus, me dá teu Espírito. Na verdade, assim, o Espírito Santo, você pode orar diretamente para o Espírito Santo, você pode orar diretamente para Jesus, ou pode orar diretamente para Deus. Que é a mesma pessoa. Orando para a mesma pessoa. Levando em consideração que Deus não vai mandar Jesus fazer nada, Deus não vai mandar o Espírito Santo fazer nada, e o Espírito Santo não vai mandar Jesus, porque não tem hierarquia. Então, se você quiser pedir alguma coisa, você pode pedir ao Espírito Santo, a Jesus ou a Deus, que dá o mesmo. E vai acontecer de acordo com a sua fé. Claro que quando a gente vai pedir perdão, aí tem a questão da salvação. Quem foi que morreu por nós na cruz, que deu sua vida, inclusive pela igreja? Jesus. Jesus. Aí foi a pessoa de Jesus, foi a pessoa de Deus caracterizada em Jesus. Aí houve essa questão. Se você está nesse cerne, nesse ponto, aí é lógico que você não vai usar a pessoa do Espírito Santo. E foi Jesus que morreu, não foi o Espírito Santo que morreu. Foi o sacrifício, né? Exatamente. Ele que se desfez de sua glória, se fez homem, sentiu dor, sentiu fome, sentiu tudo que a gente sente, tudo. Mau hálito, sentiu, ele tinha, não adianta dizer que assim, não, Jesus não tinha um sorriso, provavelmente tinha dente com cárie, deve ter perdido o dente, normal, né? Ele era uma pessoa normal. Naquela época, então, que não tinha pasta de dente, vocês imaginam como é que ia ser. Já foi produto que eles usavam. Nem água tinha abundância, não tomava um banho todo dia. Jesus, misericórdia, não me lembro. Eu estava meio confusa porque eu já ouvi assim uma palavra, não me lembro em que parte da Bíblia está. Que pede para o Espírito Santo interceder ao lado do Pai. O Aí eu Espírito ficava Santo. assim, ai meu Deus, quem eu peço? Aí... Porque diz que, assim, nosso espírito, ele se comunica com o Espírito Santo, né? Que nós não sabemos orar. Então, através, o Espírito, ele se comunica com Deus, o nosso Espírito se comunica com Deus através do Espírito Santo, né? Com gemidos inexprimíveis, já ouviu? Já ouvi. Por quê? A gente não está, até quando a gente ora em língua, a gente não está entendendo, né? A gente está falando, mas nós estamos nos edificando. Então, essa questão o Espírito Santo de Deus é o que fala com o nosso espírito, né? Nosso espírito de homem, né? Eu não sei se todos já tiveram a tricotomia aqui, sabe que nós somos corpo, alma e espírito, exatamente. Nós somos uma certa trindade, não somos trindade porque não somos nenhum Deus, mas nós temos também as três partes. Até porque Deus disse que nós seríamos a imagem e semelhança dele, então nós tínhamos que ser dessa forma. Mas cada um tem seu papel, Jesus, mas não tem hierarquia, entendeu? Isso naturalmente, com a prática, você naturalmente, até isso não tem errado, até porque nós não sabemos orar, né? Brincadeira, nós não sabemos orar. Jesus deu uma colinha para nós na oração do Pai Nosso, para a gente ter mais ou menos um norte, um caminho para ir. Mas no fundo ele sabe, e Deus entende isso, entendeu? Então, quem tem o Espírito Santo consegue se comunicar porque Deus lê o nosso coração, Deus entende os nossos desejos. Eu não sei se todos aqui estavam quando eu dei o meu testemunho. No meu coração eu gostaria de
começar a trabalhar num cargo de liderança. Gostaria de liderar. Mas quando eu procurei emprego, eu procurei um cargo normal, um cargo de jornalista. E aí o que aconteceu? Eu passei para o cargo de jornalista, fui contratado. Eu disse isso no meu testemunho. Aí o cara veio todo cheio de dedo, quase me pedindo desculpas, ó, a gente não vai poder botar você como analista. Aí eu fiquei assim, ué, mas vai, não é analista? É, mas estou olhando o seu currículo e tal. Você já foi gerente, tudo. A gente vai classificar você como supervisor, porque a gente não tem um cargo de gerente. Tá bom, perfeitamente. Porque Deus já sabia no meu coração. Amém. Que eu queria algo que me colocasse numa posição de chefia, de liderança. Mas eu abri mão disso, me fiz humilde. Falei, não, senhor, eu aceito trabalhar, voltar a estaca zero, normal, funcionário normal, sem ter responsabilidade, sem ter liderança sobre nada. Então é isso. Que a gente não sabe orar é isso, mas Deus sabe o que o nosso coração deseja, entendeu? Isso é tremendo, que alegra o nosso coração, né? Se a gente fosse pela nossa... Exatamente. Deus sempre nos surpreende, sempre nos dá mais, sempre nos... eu estava vendo a mãe daquele Daniel, nadador, não sei se vocês conhecem o nadador paralímpico. É Daniel alguma coisa. A gente não grava muito o nome do rapaz. Ele é o maior medalhista da história de todos os planetas, do mundo. Entendeu? De todos os países. Entrou igual. Do planeta. Está falando de plenitude, né? Está falando de plenitude. De todos os países. Do planeta. Ele é o homem que mais ganhou medalha. Ele ganhou medalha mais do que o maior nadador do mundo. Michael Phelps. Eu não sei se é o Michael Phelps ou o Michael Spinks. Acho que eles têm o mesmo. Acho que. Não, o Michael Phelps ganha mais. Ele ganha mais 12. Ele já ganhou mais medalhas do que esse cara. Pra você ter uma ideia, no mesmo âmbito, tá? Na categoria dele, e em todas as categorias, no absoluto, ele é o cara que mais ganhou medalha, é um brasileiro. E a mãe dele estava falando, quando ele nasceu, eu fiquei triste, não tinha braço, dizendo aqui, não tinha mão, perninha toda esmirrada e tal. Pensei assim, eu nunca imaginei que o meu filho seria o maior nome do esporte mundial. Eu nunca imaginei que meu filho seria homenageado na mais alta categoria de honra do esporte. Ela falou. Aí você, cara, quem que pode ter feito isso? Quem que pode ter? Agora, você acha que no coração dela ela não desejou? Ah, Deus, meu filho nasceu assim. Queria tanto que meu filho fosse alguma coisa importante. Mas, poxa, ele nasceu desse jeito, dificilmente vai ser. E o cara se tornou mais importante. Quer dizer, todos aqui que têm filho, você tem filho, eu tenho filho. Nossos filhos estão longe do que esse cara foi. Esse cara é, aliás. Entendeu? O cara é conhecido no mundo inteiro. Ele tem mais reconhecimento lá fora do que aqui. Aqui a gente não sabe nem o nome dele. Lá fora ele chega, a pessoa já corre lá pegar o autógrafo. Ele não tem mano. Ele tem um negocinho assim. Mas ele é super admirado. Porque com todas as limitações, ele bateu todos os recordes, toda a competição dele. Ele assim, ele chega muito na frente do segundo colocado. Ele chega, sobe, começa a esfriar, tal, os repórteres chegam, os caras ainda estão nadando. Então é desse jeito, ele está muito na frente. Você acha que na mãe desse garoto, mãe desse rapaz, ela imaginou isso? Ela desejou, mas imaginar é justamente isso, entendeu? A gente tem um exemplo aqui na nossa igreja, né? A diaconisa Madalena, ela sempre trabalhou no Santander, o esposo dela, o pai do André, da Petrobras, eles tinham uma condição financeira muito boa e um casal de filhos. E aí o André nasceu doente. E a partir da vida do André, tudo se mudou. O plano do Senhor se cumpriu na família deles. E toda a família, boa parte da parentela foi ganha para o Senhor. E ela reconhece, para o meu filho ser assim, hoje a gente é do Senhor. Talvez você tivesse nascido diferente. Com certeza, Tava todo mundo ricão, casa de praia, viajando, sua vida por aí, curtindo. Escreveu o livro e é essa bênção que a gente vê. Tá vendo? É nessas coisas assim que a gente fala. Eu poderia só ler um versículo a respeito da. Nem quando eu estou chegando. Você estava falando sobre as dúvidas, né? Por exemplo, se você estudar, ler todos os livros a respeito sobre trindade, sobre se tem ou se não tem hierarquia, se você for a todos os seminários, se fizer tudo que você tiver ao seu alcance, mesmo assim você não vai ter convicção. Lá em João 16:12 diz assim, ó,
Jesus falando aos discípulos, né? Antes dele, dando as últimas instruções, né? Antes dele ser morto, ele fala assim, ó, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tem coisas que você só vai entender se você tiver a revelação do Espírito Santo. Não adianta. Então, se você for para um seminário, né? A própria Trindade. Mas é sobre isso que eu estou falando. Você só vai entender a Trindade se você tiver a revelação do Espírito Santo. Se você tentar entender pela lógica, você tipo vai... Ah, não, mas... Sentar na televisão. Na oração do Pai Nosso, eu tenho que orar ao Pai em nome de Jesus. Então quer dizer que Jesus dá uma ordem então, para Deus fazer alguma coisa. Então Deus tem que fazer isso, o Espírito Santo tem que fazer isso. Tem coisas que você só vai entender se você buscar realmente a revelação. Não adianta materializar, buscar lógica, buscar o método, não vai rolar. É João 16, 12. Então tem que orar. Então, eu faço referência a esse versículo. Tem que orar realmente para ter a revelação, entendeu? É por isso que o Gustavo falou, né? Citou um versículo, né? Que a letra mata. A letra mata mesmo. Mas é o Espírito que vivifica. A revelação realmente vem do Espírito Santo. E se você ler aqui o capítulo 16 todo, ele fala muito sobre tipo funções, né? Tipo, o Espírito Santo vos ensinará. Eu vou enviar o Consolador. Então fala bem sobre a Trindade aqui também. Para você saber responder todas as perguntas, mesmo que depois você vá buscar informações para passarem mais para ela. Você lembra disso no módulo 1, que foi levantado uma questão na classe, que ele não sabia? Ele falou, cara, não sei. Mas domingo, 6 horas, eu trago a resposta para você. Porque eu também acho que não é interessante você dar a resposta amanhã. Eu até hoje não consigo fazer isso. Lembra, Zé Maria? Foi. Não foi? Não sei. Mas na aula seguinte eu te garanto que eu tenho a resposta. Não, eu não passei por isso, eu ia ficar estigmatizado. Eu sou, na minha turma, eu sou o perguntador, né? Eu sou o questionador. Era no dia da reunião. Não, mas o Gustavo questiona, foi um geral assim, cara. Mas você lembra sobre o que eu fazia na turma? Ele fala que muita gente quer falar. Cabeludas. Então, foi uma parada assim. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, não. Eu vou trazer. Eu não vejo como negativo, não. Não vejo como negativo. Polêmica, mas Verdade. eu acho. Até porque a ideia é fazer você pensar, você está querendo fazer ninguém bitolado. Exatamente. Eu estou aqui impondo informação. Você quer impor, exatamente. Aqui a gente está preparando vocês para justamente no futuro fazer o que eu estou fazendo agora. Levar essa informação para outras pessoas. Ainda que não seja em sala de aula, mas seja tipo num evento, num passeio, igual teve lá o culto lá na casa da tua mãe. Aí vem um vizinho ali e tal. Você vê que cada vizinho é mais que crente, né? É vizinho do reteté, né? Mas assim, chega um vizinho que não é ali, aí tá vendo aquele movimento, aquela coisa toda. Foi lindo, né? Aquele culto, pô, todo mundo, seus irmãos ali, via a presença do Espírito. E chega uma pessoa ali, vê esse negócio, aí você dá uma palavra, você dá uma informação, né? E tem gente que tem aversão a versículo bíblico, que não é crente. Você fala um versículo, aí não, vem esses troços. Mas você dá uma informação científica pro cara, tipo essa história aí, o cara... Gente, mas é muito importante, porque eu fui questionada por um macumbeiro, assim, muito forte, que ia ser pai de santo, tudo que já deve dizer, né? E ele começou a levantar coisas que eu acho que eu não havia nem começado o módulo 1, se não me engano. E ele começou a levantar questões que eu não soube responder. Ele começou, aí no final eu falei assim, faz o seguinte, eu acredito, porque eu creio em Deus, eu tenho fé, eu acredito, eu não quero saber mais dessas coisas que você está falando. Aí ele falou, aí como ele é meu amigo, ele falou assim, Patrícia, você tem que estudar. Olha aí. Porque você... Olha aí, Deus usando a mula para falar com o balão. Olha aí. Eu falei exatamente isso. Porque as pessoas vão te perguntar e elas vão te confrontar. E você não pode falar isso. Você tem que saber o que você vai dizer. Você tem que conhecer a sua igreja. Você tem que conhecer o que você vive. Se você vive nós falamos, gente, fugiu a palavra. Se você é cristão, então você saiba por que você é cristão, tudo que acontece. Eu vou mais além. Se você interpelar se você chegar em QI,
metralhar de pergunta um testemunho de Jeová, ele responde. Maravilhosamente. Cara, se bicho, tá no chão de buraco, aí ele corre, mas... E fala que o Espírito Santo te revela algo. Senão, meu filho. Se você demora no outro domingo, estamos falando do reino logo. Tá lá. Cara, eles são extremamente cultos, preparados. Por quê? É dessa forma que eles conseguem convencer. Olha, aconteceu o seguinte comigo, a gente saiu para evangelizar, eu a Tássia. E a gente fomos evangelizar, quando eu entreguei o folheto, o rapaz falou assim, eu conheço a Bíblia porque eu sou afastada. Nada que você me falar vai me convencer. Eu falei, nossa, você conhece a Bíblia mesmo, então você deixou escapar um versículo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E também esqueceu de ler que nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem a peste, nada. Ele olhou para mim e baixou a cabeça. Falei, você quer uma oração? Jesus está te chamando ao reencontro. Quer dizer, se eu não conhecesse a Bíblia, eu ia sair envergonhada, mas como eu li, estava na sala de servos, as coisas vêm à memória, gente, tão assim, mas nesse caso eu posso dizer que não bastou o seu conhecimento, também houve a revelação do Espírito Santo, de trazer a memória naquele momento exato. Você não estava preparada para isso. Não foi estava. Pega de pega assim, acontecem as coisas quando a gente está evangelizando. Por exemplo, quando eu entro no ônibus, a pessoa senta do meu lado e fala, você é crente, né? Sou, graças a Deus. Não basta... E tu nem te veste mais assim, com aquelas roupas assim, né? Hoje você já está se vestindo normalmente assim, eu digo assim, normalmente, não é que antes era normal. Não. Mas como todo mundo. Mas você ainda consegue, as pessoas conseguem te reconhecer. É porque antigamente eu achava que uma pessoa de calça não ia para o céu, não ia para o inferno. Quando da calça comprida. Eu tinha esse problema, mas hoje eu já estou meio liberta. Tem muita gente que acredita nisso. Muita gente. Botando terror aqui, mas eu queria entrar na sala assim. Já sabe quem é igreja. Já sabe quem é igreja? Já sabe quem é igreja? Ó, vamos lá, gente. Nessa segunda parte aqui, a gente já pincelou, né? Jesus é o centro absoluto da igreja. Foi aí que eu lembrei da pregação de Jesus lá, de pastor Bira na não. No centro lá da vigília. Na vigília. Jesus pastor Bira estava falando que a Terra, eu não tenho essa informação científica, mas ele estava falando, quer ver, ainda que eu não tenha, como ele sempre me respondeu com propriedade, ele é uma fonte confiável de informação. Esse detalhe até saiu da minha mente. Eu falei assim, vou procurar saber isso. Eu pensei a mesma coisa. Né? Mas já... Por quê? Porque ele é confiável. Isso é importante. Exatamente. Ele tem credibilidade. Então, aquela palavra dizia, ele falou, Jesus a terra é o centro do universo, Jerusalém é o centro da terra. O templo é o centro de Jerusalém. O templo de Jerusalém está no centro da cidade de Jerusalém. E o santuário, o Santo dos Santos, está no centro do templo. Então assim, Jesus é o centro do Santo dos Santos. E Jesus é o centro de tudo. Jesus, aí voltando à Trindade, Jesus, para a gente ter a pessoa de Jesus, mas na verdade é Deus. É o centro de tudo. Quem não tem... Hoje existem dois tipos de pessoas, né? 3, na verdade. Mas tirando os cristãos, tirando os que creem em Deus ou em deuses, creem em seres superiores. Tem os ateus, que são aqueles que defendem que não existe Deus. Já tenho que provar para você. Ele é anti-Deus, ateu. Mas se você não sabe, não fica embaralhado. O ateu ele se prepara também, o ateu se prepara. Ele se prepara bem. Tem até algumas, não sei se vocês já viram alguns vídeos o cara tá o cara tá no barbeiro. Aí ele fala, isso aqui é graças a Deus. Que Deus? Deus não existe Deus, não. Mas como não existe Deus? Se existisse Deus mesmo, essas pessoas que estão aí passando fome, morrendo e tudo, Deus não deixava acontecer isso. Aí o cara acabou de cortar o cabelo dele, ele tchau, saiu. Aí encontrou na rua um mendigo, todo cabeludo. Aí ele trouxe
mendigo lá pra dentro. Falou, olha, eu vim dizer pra você que não existe barbeiro. Como não existe barbeiro? Eu estou aqui. Mas esse homem tá cabeludo. Então não existe barbeiro. Aí ele ficou assim. Então corte o cabelo desse homem. Isso é pra você saber que se ele não vier até você, o cabelo dele não vai ser cortado. Então, Deus existe, mas as pessoas precisam ir até Deus. Caraca, o cara ficou impactado, cortou o cabelo do mendigo lá, mas ficou assim, sabe? Não tinha visto por essa perspectiva. É isso. Quebrou o ateu. Quebrou o argumento do ateu. E é uma coisa interessante, porque o cara não quis discutir, não falou de teologia, não falou de ciência. Tem uma comunidade no Facebook que é interessante, refutando ateísmo. Aí tem muitas questões que os ateus levantam e tem as respostas científicas. Então se depois puder curtir lá. Pô, legal, isso aí, tá vendo? Refutando ateísmo, muito interessante. Importante isso, gente. Essas questões de ateísmo, porque isso aqui permeia tudo isso. Eles refutam tudo isso aqui que eu estou falando aqui. Tudo que vocês estão estudando hoje, para eles é tudo balela. É tudo. Tem nada de concreto nisso. Porque primeiro eles não congregam a igreja. Então já começa por aí. É a mesma coisa de o torcedor do Vasco, o cara tá falando do Flamengo. Não, porque a história do Flamengo, não sei o que. Eu não quero nem saber da história do Flamengo, não me interessa. Não quero saber. E da mesma forma não dá outra coisa. O cara não quer saber time de português, não saber nada. Time que é vice-campeão, não sei o que. É a mesma coisa, ele não quer saber do outro. O ateu é assim. Normalmente o ateu ele conhece muito sobre Deus. Ele acaba se especializando para pegar uma. Então ele conhece. Exatamente. Mas isso é Aí eu pergunto para você, fazer uma pergunta polêmica aqui. O diabo é ateu? A Bíblia diz que ele crente estremece. E aí? Já tem crente, amigo. Aí não dá um medinho? Vamos falar sério, dá um medinho. Só é desobediente, né? Mas nós também somos. Então, só que o princípio dele foi da eternidade. Plenitude de tempo, né? O problema do diabo é que ele está desde a eternidade, ele viu tudo. Não, e outra, ele não está no plano de salvação de Deus. Olha só, tudo que a gente estava vendo. O diabo não está. Por que o diabo se difere de nós? Ele não está no plano de salvação. Jesus não morreu por ele. Jesus até, coitado, humilhou ele, né? Porque quando morreu, foi lá e tirou a chave. Agora a tua casa aí, nem da tua casa que tem mais chave, tá? Isso. Então já segura essa manga aí, chupa essa manga. Entendeu? Não tem o cão chupando manga? Mas então é isso, são coisas que a gente tem que parar para pensar no nosso dia a dia. Essas informações aqui são legais, mas a gente tem que materializar no nosso dia a dia. Jesus é o centro absoluto da igreja. Eu até notei uma coisa aqui. Por que ele é o centro absoluto da igreja? Porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Ele comprou. A gente estudou aqui que antes de Jesus não tinha, na época do Antigo Testamento, não se tinha igreja, né? Como conceito de igreja, né? Mas tinha um ajuntamento, tinha uma congregação. Mas é assim, eles não tinham. Não era. Existia a estrutura administrativa. Exatamente. Mas não tinha. O que Jesus instituiu? A igreja como corpo dele, como cabeça. E a gente vai ver isso também. Não existia uma instituição. Tinha um tempo, vocês tinham que congregar. Que é o igreja como corpo de Cristo. Isso também difere, ele lembrou bem. Nos primórdios, quer dizer, no Antigo Testamento, existiam os arraiais, né? As pessoas faziam coisa errada, ó, tira do arraial, vai morrer no deserto. Até no próprio templo, Gustavo, né? As pessoas tinham que subir uma vez procurando o templo. Tinha uma isso na época, exatamente, antes de Jesus, exatamente. O próprio Jesus fazia parte. Mas acho que não existia igreja como você falou, como organismo. Exatamente. Mas a instituição da igreja não tinha. Por quê? Alguém sabe por quê? A gente já falou por que não tinha. Quem estabeleceu a igreja? Acabamos de falar. Exatamente. Porque o Espírito Santo, ele não tinha vindo com essa missão. tinha sombra, né? A Bíblia fala que Paulo fala que a sombra da lei, né? A lei era sombra. Estávamos, já tinha a sombra da igreja. Exatamente. Foi o quê? Foi o alicerce, né? O rascunhozinho. Rascunho, exatamente. Quando
E é engraçado é que assim, eu estava estudando. Na realidade foi um plano de evolução, né? Exatamente. Fazia parte. Não, a própria criação do mundo fisicamente já faz parte do plano de criação, do plano de salvação. Se você for ver, olhar no contexto, a própria criação. Eu falei, mas como assim? Quando Deus traz à minha mente essas informações, no passado, antes de ser crente, eu dizia, que pensamentos absurdos, me baba da mente. Que eu vejo que é a atitude do ateu. O ateu tem esse tipo de coisa. Porque quando é que um ateu deixa de ser ateu? Quando o Espírito Santo revela, convence de que ele está errado. Eu nunca fui ateu, mas eu fui, digamos assim, fui cristão. Porque te levou para a igreja católica. Não, eu acreditava em Deus, até meus pais eram espíritas, mas meus pais faziam. Nominal? Nunca fomos católicos nominalmente, mas éramos espíritas, fazíamos caridade, participava de eventos social, entendeu? Na minha cabeça aquilo era ótimo, ajudava pessoas. Então você já achava que poderia ser salvo só por essa? Você é uma boa pessoa, Eu nem pensava em salvação. Não tem, o espiritismo não existe salvação. Não tem do que ser salvo. Eles pensam que você morre, aí voltará para sua alma Exatamente, melhor. pensação de quê? Você vai voltar pra cá? Entendeu? Você é uma boa pessoa. Não é uma pessoa, não faço mais ninguém. Cara, meu pai. Ela sabe, meu pai falou. Meu pai. E teu pai também, né? Ajuda as pessoas. Meu pai dela é desviado, meu pai não é desviado. O pai dela conhece a verdade. O pai dela, alguém disse isso pra ele, ele falou, pô, gostei desse argumento, vou segurar essa aqui. Ele falou pra mim assim, o professor que ele não consegue abrir mão da cerveja, mas enfim. Isso aí é em cada um. O fato desde o princípio desse plano de salvação, a gente botar aqui pro assunto pra gente não fugir muito. Mas Jesus é o centro absoluto da igreja. A igreja, então vou terminar. Aqui o centro, vocês entenderam, aquela questão lá do Jesus foi que comprou a igreja com seu próprio sangue, né? A igreja como o corpo de Cristo, através do Espírito Santo, quando estabeleceu a igreja como o organismo vivo, né? A partir da nova vida dos cristãos, passou a ser corpo de Cristo. Quando acontece a mudança de consciência, você passa a ter consciência cristã. Isto é, você entra numa nova vida. Morre o velho homem e nasce o novo homem. Você passa a ser corpo de Cristo. Cristo como cabeça e a igreja, né, como cada um, como corpo. Próximo ponto aqui, a igreja como templo. Como templo em si, né? Nós temos aqui o templo constituído e nós somos as pedras vivas, que somos estabelecidos sobre a pedra fundamental, que é Jesus. Jesus é a pedra fundamental do templo, e nós somos as pedras vivas, que estamos fazendo parte do templo. Somos nós que fazemos, não só que construímos, mas que fazemos parte. Porque um templo sem habitação é uma edificação, Quantos prédios tem abandonados aí? Construídos, mas também largados. A igreja como um rebanho. Nós somos ovelhas do bom pastor, que é Jesus. Isso são subdivisões da questão de que Jesus é o centro absoluto da igreja, tá? E na verdade eu pulei aqui, gente. Eu pulei. Não, tá certo não. Eu pulei. Você procurou mais pra frente? Eu pulei. Eu já fui para a segunda parte. Eu até vi, eu falei, não tô. Eu fui para a segunda parte. Na verdade eu pulei. Daqui a pouco a gente entrou no. Só a gente colocar como 2, né? Esse aí.
Aqui é 2, exatamente. Eu pulei mesmo. Dei um salto aqui. Essa segunda parte aqui já é a igreja como instituição. Já é a igreja como instituição. Agora, quando eu vi aqui por algum tempo, isso aqui já é a igreja instituída como instituição mesmo. Agora fiquei confusa. Essa aí é 2B, porque você vai falar depois. Isso não. Essa é 2B, exato. Só adiantou um pouquinho, depois volta primeiro. Só volta um ponto. Por sorte, tá, gente? Essa confusão que eu acabei fazendo aqui não vai interferir, porque esse assunto ele é muito. Ele vai e volta, Exatamente, ele é muito recorrente. Então, aqui, onde vocês anotaram um B, vocês podem anotar 2B. Tá? Página 213. A gente vai fechar aqui nesse ponto aqui do 2B, hoje, até aquela hora. E até foi bom para eu ter uma medida de tempo que a gente vai fazer de tarde. De tarde a gente vai dar não uma corrida, mas a gente vai dar uma ritmada, entendeu? A gente vai num ritmo mais bastante, tá? Só para finalizar, você pode repetir a igreja como castiçal? Eu vou fechar agora. Castiçal eu não falei ainda. Falei como rebanho, que nós somos ovelhas do bom pastor. E como castiçal, gente, eu até fiz um desenhozinho aqui. Nem me surpreendi que eu desenho mal pra burro. Eu fiz um desenho assim, Eu fiz um desenho assim, que fogo. Deixa eu deitar aqui. Eu fiz o desenho do castiçal, que é o menorá. Todo mundo sabe o que é o menorá, gente? 7. Todo mundo sabe o que é o menorá? Alguém não sabe? Fale agora, o cálice para sempre. Tem outro nome sem ser castiçal. É o menorá, né? É o menorá. Tem outro nome? Ele já está pensando na mitologia grega. Não. Então fala qual é o outro nome. Menorá só tem um só. Não, no judaísmo nós chamamos de menorá. Mas isso sempre é menorá. No menorá a gente chama de no judaísmo. Menorá. Então aqui é a chama principal. Essa chama vou até tirar aqui como. Vou apagar, todo mundo já copiou como castiçal, né? Vou pegar aqui para poder fazer uma ilustração legal aqui. Eu achei interessante. Isso tudo foi revelação, tá? Não está no livro, não está. Foi Deus me materializando esse desenho do castiçal, Jesus como o centro. E nós como Pequenos Cristos. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Por isso que ele é visto como castiçal. Esse castiçal foi idealizado. Né? Isso é uma planta, né? É a árvore da amendoeira, né? É a mesma árvore que foi estabelecida o cajado de Arão, né? Que Deus faz aquele milagre lá de florescer e deu fruto maduro. Já pensou do dia pro outro? Era um pau seco. Sem raiz, sem nada, pau seco. O cara andava segurando aquele troço, manda trazer o cajado de todos os líderes das tribos. Aconteceu lá na época do tabernáculo, né? Porque o povo estava se rebelando contra a liderança de Arão e de Moisés. Isso é nepotismo. Só porque Moisés é irmão dele, vai botar ele como chefe. Aí Moisés falou: Deus mandou recolher o castiçal. Então, para ninguém ter dúvida que foi Deus, já está fechando aqui. Para ninguém ter dúvida que foi Deus, o cajado de Arão, de um dia para o outro, né? Floresceu, pau seco, floresceu, deu fruto e o fruto estava maduro. Então, aqui nós somos as videiras, né? Somos nós aqui, ó. Até lembrei daquele, as árvores somos nós. Nós somos as videiras, os ramos da videira.
Jesus é o centro e nós somos os ramos. Por isso que a igreja é como um castiçal, eles fazem alusão. Tá, gente? Tarde, a gente continua aí. Agora combinar um lanche pra tarde. Ai, ótimo, uma benção. Gostei. Gente, módulo 3, por favor. A Não, mas vamos, não, a gente vai comprar. módulo 2, não procura aqui, tá? Dá o 2 aí. Tá comigo, 2. A gente pode até usar a minha, mas a gente vai comprar. Tem o IPC, Já tem um número separado. Porque você... É o 3 esse daqui. eu só não tenho módulo 30 4, reais. mas eu tenho um doso e um doso. Você comprou os Era duas, tá? Pode pagar junto com a... Pode pagar depois. Eu acompanhava o ritmo Pode. deles. Tudo bem. Quem vai querer? Daniel. Eu não quero a mensalidade. Daniel, É Ana 30. Célia, 30. Brenda. 60. Brenda. Quem vai querer a apostila 2? Eu quero uma. Ruth, Zé Maria. Alguém mais? Gilson. Eu até agradeço vocês assim, por colaborar também, trazendo informações. Isso é importante, porque aqui estamos todos. Não entenda que eu sou só porque eu estou lecionando, eu sou. Não, você é o professor, não é Não, mas eu não sou o centro de todas as informações. Vocês também. Eu vou aprender com vocês também. A aula é interativa, cada um pode acrescentar algo que enriqueça a aula. Com certeza. Brenda. Que é fato que eu gosto muito, eu gosto. Isso aí. A Cláudia vai te dar. O quê? Pra dar um visto. Gente, eu vou falar pra você que esse livro aqui. Depois te dá o papel. Esse livro aqui, ele não é só bom, tá? Além de ótimo, ele é gostoso. Ele é gostoso de ler. Ele não tem uma leitura maçante, não. Esse livro, Coisas são, sabe, são destrinchadas. Poxa, no primeiro módulo eu não comprei o livro. Não? Não, porque me deram o PDF. Você tem PDF. Aí eu falei, pô, muito prático, eu não preciso ficar carregando livro, se estiver chovendo não tem problema. Eu no celular, mas no celular É a mesma coisa é a Bíblia.